Olá, assista agora ao Jornal Panorama, que traz as principais notícias do Parlamento Capixaba. Esses são os nossos destaques de hoje. 15 anos da Lei Maria da Penha. Avanços e retrocessos são objeto de debate em audiência pública. Lei que prevê distribuição gratuita de absorvente higiênico é tema do plenário do Povo. Novo quadro do Jornal Panorama traz em destaque pronunciamentos dos deputados. A oferta gratuita de absorvente higiênico para estudantes pobres é tema de discussão no Poder Legislativo. Nesta semana, uma lei estadual sobre o assunto foi aprovada e o plenário do Povo aproveitou para ouvir a opinião do capixaba sobre este tema, que revela uma dificuldade antiga, só agora tornada pública. No Brasil, 1 a cada 4 meninas deixa de ir à escola por não ter acesso a absorventes higiênicos. Em média, são 45 dias letivos perdidos por ano. Os dados são da Unicef. Na Assembleia Legislativa, os deputados aprovaram por unanimidade o projeto que prevê a distribuição de absorventes higiênicos na rede pública estadual de ensino. A iniciativa é do deputado Dr. Rafael Favato e precisa ser sancionada pelo governador para entrar em vigor. Também no Congresso Federal, a pobreza menstrual é foco de debate. Tanto na Câmara quanto no Senado, tramitam projetos de parlamentares que propõem a distribuição de absorventes higiênicos para quem não tem condição de comprá-los. O plenário do Povo de hoje quer saber a opinião dos capixabas sobre esse tema. Eu acho muito importante porque muitas meninas não têm acesso, a absorvente, a programas de saúde mesmo, saúde física e pessoal. E quando a gente cresce, assim, sendo menina, às vezes a gente passa por vários momentos de constrangimento, o fluxo menstrual é diferente de menina para menina. E eu acho muito importante que tenha essa medida, até para uma maneira de inserção das meninas na escola, evitar o constrangimento, porque não é todo mundo que tem dinheiro para pagar absorvente e tal. Eu acho que é uma lei extremamente importante, que já deveria ter sido aprovada há muito tempo, porque muitas meninas que são da minha idade, por exemplo, perdem muitos dias de aula com essa coisa, que é uma coisa natural, que acontece com todas nós todo mês, então é uma coisa, frequente, que precisava ser aprovada até mais tempo. Eu acho isso super necessário, porque não é uma opção para as meninas e elas perdem muitos dias de aula com esse período e é muito triste essa realidade. Então, eu acho que deviam distribuir em postos, escolas e até na rua mesmo, para as mulheres. Do jeito que a situação financeira nem todo mundo tem para comprar, eu mesmo na minha época não tinha, não vou dizer o que eu usava, mas ficava muito chato. Às vezes você quer botar uma saia de uma cor, não conseguia porque podia manchar e fica muito constrangedor. Eu acho que deveria, não, deve. A falta de absorvente para quem não tem acesso acaba consequentemente impactando em outra área da vida da menina. E eu acredito que pode ser uma lei que venha a ser aprovada não só dentro das escolas, mas também em postos de saúde, como eles ofertam camisinha, que ofertem absorventes também. Garante a meninas de baixa renda ou que não têm condições de comprar esse absorvente, que elas tenham, e que isso não as afete, por exemplo, na escola, faltar por falta disso. Toda ação que for para manter o jovem numa atividade produtiva na escola é importante. E, inclusive, a educação sexual desses jovens. Inclusive, acho que essas ações tinham que se estender até para os preventivos nos postos de saúde, a orientar essas jovens a partir do momento que entra nessa idade de adolescência, que passa a ter o ciclo menstrual, a frequentar o médico para ter essa orientação médica também de como cuidar do corpo, como tratar esses sintomas. Muitas meninas, elas estão privadas às vezes até de alimento, quanto mais de um insumo desse, que vai permitir maior adesão às aulas, na rede pública estadual, obviamente, que comporta meninas que têm exatamente uma idade onde elas já estão na sua fase menstrual.
Então, vem em boa hora. A gente acredita que o quanto mais rápido o poder público estadual conseguir implementar essa medida e realmente as meninas terem acesso, a gente vai diminuir a ausência das meninas na escola, e isso tem um papel fundamental dentro da ideia de igualdade de gênero, onde os meninos nunca precisariam de um insumo como esse, mas as meninas sim. E à medida que esse tipo de proposta avança em termos de garantia social, a gente sabe que a gente vai se aproximando de um ideário de uma sociedade que é mais justa, mais fraterna e mais igual, de mais equidade. A Lei Maria da Penha surgiu como um avanço na proteção das mulheres contra a cultura que quer destinar a elas papel inferior na sociedade. Um raio-x da legislação, revelado em audiência pública virtual, apontou para a necessidade urgente de efetivar os mecanismos protetivos criados em 2006. O descaso com dispositivos da Lei Maria da Penha ao longo dos 15 anos de vigência da norma legal e a importância da mobilização do poder público e da sociedade para garantir a proteção de mulheres em situação de risco foram discutidos em audiência pública. O debate foi realizado pela Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa. A lei foi publicada em 7 de agosto de 2006 e é considerada pela ONU como um marco na luta em defesa e proteção às mulheres. No Brasil, mesmo com falhas, esse dispositivo é considerado como uma das melhores políticas públicas voltadas à proteção das mulheres vítimas de violência doméstica. A audiência contou com a participação de especialistas em várias regiões do país para discutir novas frentes de fortalecimento da legislação. Uma das convidadas, a doutora em Ciências Criminais e professora de mestrado em Direitos Humanos, Carmen Ren Campos, analisou a questão a partir do surgimento de iniciativas de combate a esse tipo de violência no Brasil e destacou a necessidade de fortalecer os mecanismos de proteção às vítimas. A lei então, e traz uma nova forma de entender o problema da violência doméstica e familiar contra as mulheres no país. Não apenas como um problema jurídico, mas criando uma política nacional em rede entre as 3 esferas governamentais, pois não basta possuir uma medida protetiva de urgência, se muitas mulheres têm necessidades básicas, como, por exemplo, emprego, habitação e, neste momento trágico, saúde, vacina. É a ideia da rede que sustenta a política de enfrentamento à violência doméstica e familiar previstas na lei, pois sem a rede, a Lei Maria da Penha ficaria reduzida ao sistema de justiça e segurança, o que é muito pouco para tratar a complexidade da violência doméstica e familiar. Com experiência em gestão pública, a coordenadora de gênero do Centro de Documentação, Comunicação e Memória Afro-Brasileira criticou a falta de efetivação da norma. Para Regina Adame, as delegacias especializadas e redes de proteção às mulheres em situação de risco são fundamentais para enfrentar esse tipo de violência. Na Lei Maria da Penha existe a previsão de varas híbridas, varas de violência doméstica híbridas, o que significa que no mesmo espaço, essa mulher em situação de violência poderia ter sua demanda, para além das medidas protetivas, a sua demanda de alimentos, sua demanda de divórcio, sua demanda de indenização, analisada e julgada no mesmo juízo. Isso, com certeza absoluta, iria facilitar, né, o enfrentamento às violências, evitando que essa mulher em situação de violência faça o que a gente chama de uma peregrinação em vários juízos a respeito disso, e que acabe, de alguma forma, revitimizando essas mulheres em situação de violência. A morosidade da justiça para solucionar casos de agressão contra a mulher também foi criticada durante o debate. Esses julgamentos, e não sou eu que estou dizendo, não, está lá no CNJ, significa apenas 3% dos processos julgados. 3%. Então, como é que as mulheres também vão ter coragem, quando elas têm coragem de denunciar essa violência, quando elas vão para a polícia, quando a polícia também tem todo um trabalho, porque a polícia faz o seu trabalho.
Como que você vai trabalhar, então, em cima dessa informação, sabendo que apenas 3% desses julgamentos, desses processos estão sendo julgados? Eu queria entender por que o Poder Judiciário não trabalha desse jeito. É isso que nos indigna enquanto movimento feminista. A sociedade precisa dessa resposta, Irine. A deputada estadual Irini Lopes, que preside a Procuradoria da Mulher na Assembleia, relatou os números alarmantes das agressões. Segundo a parlamentar, a participação da sociedade é fundamental na estruturação de uma cultura que proteja e valorize a mulher. A nossa luta continua e, com certeza, em algum momento da história, nós vamos poder dizer que há equidade de gênero, raça, e que nós vencemos essa luta em prol da sociedade justa e igualitária que nós buscamos. O Jornal Panorama estreia hoje um novo quadro, Tribuna Livre, um apanhado dos discursos dos parlamentares durante as sessões ordinárias. O Tribuna Livre é apresentado pelo repórter Vanderlei Araújo. A temática do aumento da violência no Estado marcou os discursos durante a reabertura dos trabalhos em plenário após o recesso de julho. O deputado Danilo Baiense citou dados da criminalidade que, conforme explicou, tem sido maior na região sul do Estado. O diagnóstico de julho do balanço dos homicídios é como se fosse de um paciente com febre precisando de muita atenção. Na região sul, em julho, o crime cresceu 550%. 550% de crescimento com relação a julho do ano anterior, passando de 2 para 13 homicídios. Até a cidade de Muqui teve 3 assassinatos esse mês, como contou a coluna do Leonel Ximenes de A Gazeta. É o número no acumulado geral de janeiro a julho. Apresenta situação preocupante. Na região noroeste, presidente, os assassinatos cresceram 37%. Na região serrana, 25,81%. No sul, o aumento foi de 18,18%. E no norte, o crescimento foi de 10,71%. Isso se soma ao problema de sucateamento das estruturas da segurança. Precisamos de atenção para que não haja uma pandemia da violência no interior capixaba. Danilo Baiense fez ainda homenagem ao ex-governador Gerson Camata, assassinado em dezembro de 2018 pelo ex-assessor Marcos Venício. O autor do crime foi condenado esta semana pelo Fórum de Vitória a 28 anos de prisão. Um homem com tantos feitos no estado do Espírito Santo teve um fim trágico. Em 2018, eu estava em Vila Velha e fui acionado por um colaborador aqui da Praia do Canto, dizendo que uma pessoa havia sido baleada e que o autor daquele crime estaria em determinado local de posse da arma, inclusive escondendo a arma naquele local. E eu pedi àquele colaborador que acionasse a Polícia Militar, que haviam muitos policiais ali na Praia do Canto. Até então, aquele colaborador não sabia quem era a vítima. Mas minutos depois eu recebi uma outra ligação de um amigo dizendo que o nosso querido Gerson Camata havia sido assassinado na Praia do Canto. Então liguei as duas coisas. E esse colaborador queria de qualquer maneira que eu fosse até a Praia do Canto para prender aquele cidadão em flagrante. Eu saí de Vila Velha no meu veículo particular, avançando os sinais, graças a Deus, tendo tag, passei no radar, chegando na Praia do Canto, ali próximo à igreja de Santa Rita, o trânsito estava completamente parado. Por sorte, eu estava com um amigo no carro, pedi a esse amigo que assumisse a direção do meu veículo e corri 2 quadras e consegui prender o Marcos Venício Moreira de Andrade, o Marquinho, que foi assessor de Camata por 20 anos, ainda dentro de uma determinada loja, e naquele mesmo local apreendi a arma do crime, entregando na DHPP, onde no trajeto dentro do meu veículo acabou confessando aquele hediondo do crime. Então eu quero deixar aqui as minhas considerações à família, a Rita Camata, Enzo,
Oeza e Bruno, e também aos netos Rafaela, Antonella e Henrico. A violência no campo também esteve em pauta. A presidente da Comissão de Agricultura, deputada Janete de Sá, relatou encontro na Secretaria de Estado de Segurança para tratar principalmente do aumento dos registros relacionados a roubo de gado. Matam o gado, tira pessoa especializada neste furto, tira a parte melhor do gado e deixa a carcaça com a parte que eles não têm interesse em levar no pasto. Um furto roubaram recentemente um caminhão com 70 bois que estavam sendo levados para abate, boi gordo, ou seja, uma coisa grave. Com a colheita aquecida, infelizmente, aumentam os índices de criminalidade no interior. Para reprimir esse tipo de problemas, o governo do estado criou a Operação Colheita, aumentando patrulhamento nas propriedades e dando maior segurança ao homem do campo. E o Tribuna Livre de hoje fica por aqui. Na próxima edição, a gente volta com mais opiniões dos deputados sobre os mais diversos assuntos relevantes para a sociedade. Na sexta-feira, 2 novos programas vão ao ar na TV Assembleia. O primeiro é o Com a Palavra, que traz uma entrevista com o deputado Torino Marques, do PSL. 2 jornalistas batendo uma prosa que você vai gostar, com certeza, sobre o nosso mandato. Não é meu, não, é nosso. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, com reprise às 6 da tarde e às 10h15 da noite. Já o programa Dedo de Prosa apresenta o Chico, um palhaço que vai viver uma grande aventura. O Riso do Chico é um livro para crianças e adultos também, por que não? Que fala sobre amizade e lealdade. Os autores são irmãos, escrito por Lucas Albani e ilustrado por Luan Albani. A viagem de Chico trouxe muitos amigos, cada um mais interessante que o outro. Todos tentaram ajudar e se emocionaram com tanta força de vontade do nosso palhaço. Chico, quem tem um amigo igual a você, tem tudo na vida. Você é muito corajoso e sabe dar valor a um amigo. Era o que diziam a ele por onde passava. O Dedo de Prosa vai ao ar a 1h da tarde, com reprises às 6h30 e às 11h15 da noite. Lembrando que a programação da TV Assembleia também pode ser vista no nosso canal do YouTube. E o Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela audiência. TV Assembleia mais perto de você, agora no canal 3.2.